E aí, bora desvendar o poder que fica escondido no Raspberry Pi Pico? Vamos deixar para lá o básico de piscar um LED e mergulhar de cabeça nos recursos de nível profissional, aqueles que permitem construir sistemas que são de verdade robustos, rápidos e conectados, transformando essa plaquinha numa ferramenta, olha, surpreendentemente poderosa. A grande questão é essa, né? Como é que uma coisa tão pequena pode ser tão capaz? A resposta está em funcionalidades que, na maioria das vezes, a gente nem chega a explorar nos primeiros projetos. E é exatamente aí que a gente vai fuçar hoje. E para a coisa toda ficar bem prática, a gente vai construir um projeto do começo ao fim, um monitor ambiental remoto. A cada desafio que aparecer, tipo como garantir que ele nunca vai travar ou como mandar os dados para a nuvem, a gente vai descobrir uma capacidade avançada do Pico que resolve exatamente esse problema. Ok, vamos lá. Nosso primeiro desafio. Imagina que esse nosso monitor vai ficar sozinho, lá no meio do campo. Não tem como alguém ir lá e apertar um botão de reset se der pau. Ele precisa ser a prova de falhas. Se travar, ele tem que se recuperar sozinho. Como é que a gente garante isso? Olha só que diferença. Do lado esquerdo está o jeito antigo de tratar erros. É um emaranhado de if-else, um caos onde é muito fácil uma falha passar batido e quebrar tudo sem a gente nem saber. Agora olha o lado direito, a abordagem moderna com try/except. A lógica principal segue um caminho reto, limpo, e qualquer erro que acontecer é capturado e tratado de forma organizada à parte. Isso não é só mais bonito de ler, é fundamentalmente mais seguro. Tá, mas e se o erro for tão feio que nem o try/except da conta? Aí entra a nossa última linha de defesa, o Watchdog Timer. Pensa nele como um botão de reset de hardware, só que é automático. É o salva-vidas do nosso dispositivo. E o funcionamento disso é de uma simplicidade genial. O software precisa ficar provando que está vivo, alimentando esse timer de tempos em tempos. Se o código travar por qualquer motivo, ele para de alimentar. Aí o timer, que estava em contagem regressiva, chega a zero e, bum, reinicia o hardware todo. Isso garante que nosso monitor ambiental nunca vai ficar offline para sempre. Beleza. Nosso dispositivo agora é robusto, é parrudo. Mas ele precisa de sentidos para coletar dados. E isso significa conversar com os sensores e outros módulos. Para dar esses sentidos para o nosso monitor, a gente usa protocolos seriais. Pensa no ART, que só precisa de 2 fios. Ele é a escolha ideal para conectar, por exemplo, um sensor de qualidade do ar que manda dados de vez em quando. Agora, o SPI, esse é o velocista da turma. Ele seria perfeito se a gente quisesse, sei lá, gravar esses dados voando num cartão SD. Cada um tem o seu lugar. Agora, a gente vai falar do que realmente faz o chip do Pico, o RP2040, ser diferente de todos os outros. O superpoder secreto dele, o PO. A ideia aqui é simplesmente revolucionária. E se, em vez de a gente ficar limitado ao hardware que já vem de fábrica no chip, fosse possível criar nossos próprios periféricos? É exatamente essa a promessa do PIO. Então, que raios é esse tal de PIO? Imagina 8 processadorzinhos morando do lado da CPU principal. Cada um deles roda um programa minúsculo com só 9 instruções possíveis. Eles não fazem contas complexas, mas fazem uma coisa com perfeição absoluta: controlar os pinos de entrada e saída com uma precisão de nanosegundos. Isso permite criar protocolos que simplesmente não existem no hardware. Como controlar aquelas famosas fitas de LED NeoPixel que precisam de um tempo de sinal super preciso. É como ter um hardware que a gente pode moldar via software. Certo? Nosso monitor precisa ser preciso. E isso significa coletar muitos, mas muitos dados, e muito rápido. Mas como é que a gente lida com um dilúvio de informações vindo de um sensor sem que a CPU principal fique totalmente travada só na tarefa de mover dados de um lado para o outro? Presta atenção nesse número aqui, 500 mil. É isso mesmo, 500 mil vezes por segundo. Essa é a velocidade com que o conversor analógico digital do Pico consegue ler um sensor. Se a gente tentasse fazer a CPU gerenciar essa loucura manualmente, seria um desastre. A solução para isso tem outra sigla poderosa: DMA. A solução é o DMA, ou acesso direto à memória. Pensa nele como se fosse um serviço de entrega particular dentro do chip. A CPU simplesmente dá a ordem: pega os dados que estão saindo do sensor e joga eles aqui na memória para mim. E pronto. O DMA faz todo o trabalho pesado nos bastidores, deixando a CPU livre para fazer o que importa: analisar os dados, e não ficar carregando eles. E aqui a gente vê porque isso é um divisor de águas. Sem o DMA, a CPU é um office boy sobrecarregado. Com o DMA, a CPU vira um gerente inteligente, que só delega a tarefa de mover os dados.
O resultado é um sistema muito mais rápido, muito mais eficiente e que consegue sim capturar aquele fluxo de 500 mil amostras por segundo sem suar. Muito bem. Nosso dispositivo já é robusto, já tem sentidos e consegue lidar com um monte de dados em alta velocidade. Chegamos na fase final, conectar ele com o mundo. É hora de colocar nosso projeto online. A mágica aqui acontece por causa da versão Pico W, que já vem com esse chip específico, o CY43439. É ele que dá ao nosso pequeno monitor a super habilidade de se conectar a redes Wi-Fi. E uma vez online, nosso dispositivo precisa de uma linguagem. Em vez de usar o pesado protocolo HTTP dos navegadores, o mundo da internet das coisas fala MQTT. Ele é um protocolo pensado para ser extremamente leve e eficiente, perfeito para mandar leituras pequenas de sensores como temperatura, sem gastar muita bateria ou muitos dados. E o modelo que ele usa é genial. Nosso Pico não precisa nem saber quem vai receber os dados dele. Ele simplesmente publica a temperatura num tópico, que é como um canal. Qualquer outro sistema, tipo um aplicativo no celular, pode assinar esse mesmo canal para receber as atualizações na hora. É um sistema super flexível e que aguenta milhares de dispositivos conversando ao mesmo tempo. E assim, nosso projeto está pronto. Olha só a caixa de ferramentas que a gente montou. Usamos exceções e o Watchdog para deixar ele à prova de falhas, o ART e SPI para dar sentidos a ele, o superpoder do Pi para ter flexibilidade máxima, ADC com DMA para lidar com dados em alta velocidade e, para fechar, o Wi-Fi com MQTT para conectar tudo isso com o mundo. E tudo isso nos leva a essa citação. Ao dominar essas ferramentas mais avançadas, a gente não está só aprendendo sobre o microcontrolador, a gente está ganhando a capacidade de construir soluções para problemas reais, de criar sistemas inteligentes que antes simplesmente não existiam.